Meus queridos irmãos aqui presentes e vocês que nos acompanham através das rádios e das outras mídias. Estamos então celebrando o último domingo do ano litúrgico. Próximo domingo já estaremos no ano novo, celebrando o primeiro domingo do Advento, de preparação para o Natal. Meus irmãos, esta solenidade de Cristo Rei foi instituído no ano de 1925, portanto, há 95 anos atrás, pelo Papa Pio XI. Este Papa tinha como lema do seu pastoreio universal restaurar todas as coisas em Cristo Rei. E no ano de 1925 foi o ano santo, o grande jubileu. E naquele ano se celebrava o 16º centenário do Concílio de Nicéia, onde foi colocado aquelas palavras bonitas do credo: creio em Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e etc, etc, etc. 1600 anos atrás tinha sido formulado este credo. E o Papa proclamou a solenidade de Cristo Rei, que acontecia no último domingo de outubro, antes da solenidade de Todos os Santos, para lembrar que Jesus é o Rei que está acima de todos, de todo do céu e da terra, o Rei e Senhor, Cristo ressuscitado. E com a reforma litúrgica no Concílio Vaticano II, esta solenidade foi transferida para o último domingo do ano litúrgico, que ficou muito bem colocado, lembrando que toda a nossa vida litúrgica, ela caminha em Cristo. Começa com o nascimento do menino Jesus, que é o Rei que nasce. Nós caminhamos durante todo o ano com Jesus. Jesus que anuncia o Evangelho, Jesus que realiza os milagres, Jesus que passa pela paixão, pela morte, a ressurreição. E agora nós proclamamos Jesus Cristo, Rei e Senhor do universo, do céu e da terra. Por quê? Porque no próprio credo nós dizemos: ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. O Evangelho de hoje meus irmãos, é a conclusão das parábolas de São Mateus. Nestes 3 últimos domingos, 2 últimos que passaram, vocês se lembram que o Evangelho nos falava do final dos tempos.
a parábola das virgens, que as 5 prudentes que entraram para as núpcias do cordeiro e as 5 imprudentes que ficaram fora. No domingo passado nos falava dos talentos. Aquele que recebeu 5 talentos, trabalhou, conseguiu mais 5, devolveu 10 talentos. O que recebeu 2, lucrou mais 2. E estes ouviram do Senhor: servo bom e fiel, entra para a alegria do teu Senhor. Mas aquele que enterrou o talento, servo inútil e preguiçoso, seja jogado fora, onde haverá choro e ranger de dentes. E agora, meus irmãos, no capítulo 25 de São Mateus, esta parábola, que nós podemos dizer a parábola do juízo final. Quando Cristo, na sua glória, vai sentar-se no seu trono. É o que Jesus disse, o Filho do Homem, ele mesmo. Vai sentar-se na sua glória com os anjos. E vai reunir em torno de si todos os povos da terra. Todos os povos. E ele disse que vai, sentado no seu trono, os bons, os fiéis, serão colocados à sua direita. As ovelhas e os cabritos, os maus, à sua esquerda. Por que Jesus usa esta imagem? É bom a gente saber, não é? Porque na Palestina, no tempo de Jesus, existia muito a prática do pastoreio. Por isso que a primeira leitura nos fala do pastor, o salmo que nós cantamos, Salmo 22. O Senhor é meu pastor. E era comum os pastores, aqueles que cuidavam das ovelhas, quando chegava no entardecer do dia, noitezinha, quando ele chegava no curral, reunia o rebanho, que era composto de carneiros e cabritos. E eles separavam o carneiro dos cabritos, por quê? Porque os cabritos, de noite e no deserto faz muito frio. E os cabritos sentiam muito frio, então era colocado no lugar mais quentinho, mais quente. Os carneiros, como tinham lã, tinha mais resistência ao frio, como eles têm lã, não é? Então ficava num lugar diferente. Por isso que se separava toda noite os carneiros dos cabritos. Então Jesus usa esta imagem para falar do juízo final. Vai colocar as ovelhas, os carneiros, à sua direita. Por quê? Porque os carneiros sempre foram mais valiosos do que os cabritos. Então estar à direita significa ser mais importante, mais valioso. Estar à esquerda, valer menos. E disse Jesus no Evangelho que ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, para aqueles que estarão à sua direita. Vinde benditos de meu Pai, tomar posse do reino que vos foi preparado desde a criação do mundo. E aí Jesus vai dizer por que essas pessoas são benditas. Por que estes são benditos e porque eles podem entrar no reino dos céus. Porque eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Eu estava nu e me vestiste, eu era estrangeiro e me acolhestes.
Eu estava doente, foste me visitar, cuidaste de mim. Eu era estrangeiro e me acolheste em sua casa. Eu estava sem casa e você arrumou uma casa para mim. Você disponibilizou o seu carro para que eu pudesse ir do médico. Eu não podia pagar. Você aviou as minhas receitas quando eu não podia pagar os remédios. Vinde bendito de meu Pai. E essas pessoas vão dizer, mas Senhor, não lembro de ter feito isto pelo Senhor. Não lembro. Ele vai dizer, todas as vezes que fizestes isto ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Meus irmãos, conta-se na história de São Francisco de Assis, que quando ele estava naquele processo de conversão, não é? A conversão não foi de um dia para outro, ele resolveu deixar tudo. Não, houve um processo difícil, amargo, sofrido. E quando Francisco estava, ele um dia saindo ali de Assis, a cavalo naturalmente, né, porque não tinha carro, né? Ele era de família rica. Desceu lá embaixo onde ficavam os leprosos. Quem eram os leprosos? Eram aqueles que ficavam longe, tinham que ficar distante, em lockdown, longe deles, porque podia contaminar. Aproximar de um leproso era um perigo. Era um perigo. Então tinha que ficar longe, usando toda a segurança, álcool em gel, etc, etc, porque eu não posso me contaminar. E Francisco encontra um leproso ali, lhe pedindo esmolas. Ele poderia simplesmente pegar um dinheiro e entregar para ele lá distante, ou julgar, né, para ele, para não se contaminar. Mas Francisco teve uma atitude evangélica. Desceu e, além de dar a esmola, beijou aquele leproso. Sem perigo de contaminar com o vírus chinês. Sem medo. Porque aquela pessoa era mais importante para ele do que se preocupar com o vírus chinês. Ele deu a esmola, voltou para subir no cavalo, mas queria se despedir do leproso. E quando ele vai se despedir, cadê o leproso? Não está ali. Era Cristo. Era o Cristo Jesus, que tinha aparecido ali na forma de um leproso. É o Evangelho. Eu era nu e me vestiste, eu era estrangeiro e me acolheste, eu era leproso e você veio em mim. Veja aí, meus irmãos, Cristo que se identifica com o último dos últimos. Nós hoje estamos nos afastando das pessoas. Estamos nos afastando e com justificativas razoáveis. Não, eu preciso me preservar e preservar os outros. Não, os santos não agiram assim. Os santos não agiram assim. Jesus não agiu assim. Se a pessoa precisava, ele estava ao seu lado. Tudo que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Neste tempo de pandemia, às vezes nós temos encontrado pessoas morrendo sem os sacramentos, porque não pode chegar o padre perto deles, porque vai contaminar ou vai ser contaminado. Pessoas estão morrendo sem o consolo dos últimos sacramentos. A que ponto nós chegamos?
a que ponto nós chegamos. Mas o Evangelho diz que Jesus vai chamar os que estiverem à sua esquerda e dirão para ele: ide malditos para o fogo eterno preparado pelo diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, etc, etc. Mas quando que eu fiz isso, eles não saberão também. Quando você deixou de fazer ao menor dos meus irmãos, foi a mim que você deixou de fazer. Meus irmãos, veja bem que para participar do reinado de Cristo, nós começamos a participar pelo batismo. No momento em que nós fomos batizados, ali nós recebemos aquele óleo do crisma, e o ministro diz o seguinte: criança, você nasceu de novo, você agora faz parte do povo de Deus, que Ele vos consagre com óleo santo, para que como membros de Cristo, sacerdote, profeta e rei, continueis no seu povo até a vida eterna. Naquele momento nós começamos a participar do reinado de Cristo. Mas para continuar participando deste reinado, no reino de Deus, é preciso que nós estejamos realizando aquilo que Cristo fez. Amando, como diz o Evangelho de alguns domingos atrás, quando perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento, ele disse: o maior é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é igual a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o amor a Deus que nos leva a amar o próximo. No dia do julgamento, São João da Cruz disse: sereis julgados, no caso da vida, sereis julgados pelo amor. Se nós amamos, ficaremos do lado direito de Cristo. E vamos ouvir de Jesus, Rei, Senhor, aquilo que significa a maior vitória da nossa vida. Vinde benditos de meu Pai, vindes tomar posse do reino. Mas se nós não amamos, se nós desprezamos, se nós somos indiferentes e egoístas, nós vamos ouvir esta sentença terrível: afastai-vos de mim, malditos. Meus irmãos, é sério, porque naquele dia será o dia do juízo, o dia final. Mas nós não estamos ainda no juízo final. Nós estamos neste mundo, estamos vivendo o tempo da misericórdia. Então há tempo para nós, há tempo. Se nós não estamos neste caminho, que é o caminho de Cristo, se nós não estamos caminhando na estrada de Jesus, há tempo, através de uma boa confissão, arrepender dos nossos pecados e tomar uma atitude evangélica na nossa vida. Há tempo, estamos no tempo da misericórdia de Deus. Não vamos brincar, porque amanhã nós temos que partir. E como eu vou me apresentar diante de Deus? Como eu vou me apresentar? A gente olha por aí, o que o mundo nos ensina é exatamente o contrário do Evangelho. O contrário do Evangelho. O que o mundo nos ensina é um falso amor aos irmãos. Um falso amor. Enquanto o verdadeiro amor aos irmãos é fazer o que Jesus fez. Não existe maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus irmãos. Este é o verdadeiro amor, dar a vida por Cristo.
E neste tempo de pandemia, tem muita gente dando a vida. Tem muita gente, médicos, que estão ali junto dos doentes. Alguns morreram, enfermeiros, gente da família, correndo risco de se contaminar, mas está ali, não despreza os pequeninos, não desprezam, não se mantém à distância. Porque o amor nos aproxima dos outros, o egoísmo nos afasta. E nós nos refugiamos, não é, naquilo que é isto, aquilo e tal, e esquecemos do outro que está suplicando a nossa, não é, suplicando a nossa misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Meus irmãos, que esta palavra deste evangelho tão bonito e profundo, no dia em que celebramos Cristo Rei, nos questione, nos incomode. Eu estou realmente no reinado de Cristo, que não é um reinado de glórias, porque nós queremos as glórias deste mundo, nós queremos títulos e honrarias, nós queremos aplausos, nós queremos palco. E tem muita gente querendo isto neste mundo, querendo palco. Enquanto os verdadeiros discípulos de Cristo não estão buscando essas coisas, porque isso são coisas mesquinhas, coisas que passam. Os verdadeiros discípulos de Cristo procuram imitar o Cristo. Isto é participar do reinado de Cristo. E Cristo é rei na cruz. Aqui em cima tem essa inscrição: Jesus Nazareno Rex Iudeoro, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Mas ele não é rei dos judeus, puseram ali para zombar dele. Ele é muito mais, infinitamente mais. Ele é rei do céu e da terra, nosso rei, porque é o rei que deu a vida por nós. Não existe maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus. Por isso que nós podemos dizer que Jesus, sim, é o nosso rei. Os poderosos deste mundo passam, desaparecem. O nosso rei ressuscitou, vive. E diante de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e abaixo da terra. E toda língua um dia há de proclamar, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Mesmo os condenados saberão que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele é rei não porque reinou de uma maneira mundana, porque ele reinou através da sua entrega total pela nossa salvação. E por isso ele é o rei que não passa. E o seu reino é um reino eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.